Que a minha. Acho que agora eu entrei. Bom dia, sejam muito bem-vindas a mais essa livezinha. Eu tô vendo que a Price chegou aí. Tô vendo que vocês estão chegando, Ana Paula, enfim, sejam muito bem-vindas. Bom dia, querida. Mais uma live, gente. Ontem a gente falou sobre os nossos filhos, hoje a gente vai falar sobre a gente, porque nós também importamos e importamos muito. Então, para quem não me conhece, eu sou a Ana Torquetti, sou a responsável aqui pelo Educar Zen, né? Tenho realmente esse espaço como uma missão da minha vida, uma missão da minha alma. Sou mãe, sou educadora há mais de 17 anos e nesses últimos 5 anos, aproximadamente, desses 17, eu tenho trabalhado com inteligência emocional no contexto da educação, né? Então, hoje, né, o nosso tema, ele é muito profundo, ele é muito importante. Eu vou me abrir aqui, falar de coisas que eu nem sei se eu deveria falar na internet, coisas íntimas que aconteceram nesse meu processo de maternar, né? E eu espero, de alguma forma, poder contribuir para que você e o seu caminho também fiquem mais leves, mais consistentes, né? E mais felizes na sua maternidade. Então, compartilhe, que tem uma setinha, ó, nesse cantinho aqui da tela, compartilhe com outras mães que podem se beneficiar, né? A gente vai falar sobre o tema Quem Sou Eu? Reencontrando-me após a maternidade. Eu sei que essa é uma dor para muitas mães, para muitas mulheres. Eu acho que eu ainda não me reencontrei completamente, nem sei se vou me reencontrar, porque a gente está sempre, né, em constante mudança, mas eu acho que eu já caminhei um pouco e consegui sair daquela névoa, né, inicial que a maternidade traz e que muitas vezes nos consome. Então, eu, como provavelmente você, né, era a Ana, né, eu era a Ana e, de repente, eu me tornei a mãe do Francisco. Isso aconteceu com você? Você deixou de ser quem você é e, de repente, as pessoas estavam te tratando como a mãe de alguém, né? A Daniele falando, estou tentando me reencontrar, mas o pior passou. Bom dia, Cristiane. Muito bom, Daniele. Vamos falar aqui, então, sobre nessas novas veredas, esses novos caminhos que acontecem depois que uma ruptura muito grande acontece na nossa vida, porque a maternidade, ela vem também, né, como uma grande ruptura. Então, eu me tornei, né, a mãe do Francesco, e isso pra mim foi um baque muito grande. Eu não sei pra vocês, mas assim, eu lutei muito para me tornar a Ana que eu estava sendo no momento em que o Francesco veio ao mundo, né? Eu gostava demais daquela Ana, gente. Assim, eu era doida por ela, sabe? Eu era apaixonada pela mulher que eu encontrei. E que foi muito doloroso encontrar aquela Ana. Porque eu deixei para trás muitas pessoas, eu deixei para trás situações que eram muito confortáveis. Eu abri mão até de muitas coisas materiais, eu tive todo um processo, né, de me tornar uma pessoa minimalista para fazer o que eu queria, que era viajar pelo mundo. Eu passei 2 anos, inclusive, sem ter casa, né? E assim, isso tem muito a ver com a minha essência, com quem eu sou. E aquilo estava acontecendo naquele momento. Eu tive uma gravidez que não sei nem se foi desejada, né? Depois eu aprendi a gostar dela e gostar de estar gerando alguém, mas muito embora eu seja uma educadora há muitos anos, eu não estava planejando engravidar, né? Olha aqui a P. Camilo falando, eu vivo o que você está relatando, né? A Mirelle falando que está vendo que isso está acontecendo já na gestação. A gente vai falar sobre a gestação. Enfim, gente, estejam então aqui, porque eu vou compartilhar um pouco da minha história e vou falar de uma forma mais ampla também sobre esse processo. E por que eu vou compartilhar a minha história? Porque você não está sozinha, né? Se você está se identificando com o que eu estou te dizendo aqui, saiba que somos eu, você e muitas outras mães, talvez a maioria das mulheres passam por isso, né? A geração das nossas avós nasceu para ser mãe, então elas estavam realizadas porque foram socialmente construídas para aquilo. A geração das nossas mães, né? Pelo menos vou falar da minha mãe e das mulheres da geração da minha mãe que eu conheço, elas passaram por uma ruptura daquilo, né? Então elas tiveram filhos, mas elas já estavam no mercado de trabalho
E imediatamente, a minha sogra fala muito isso também, assim, que poucos dias depois elas já estavam ali trabalhando na função e delegando os cuidados do bebê, muitas vezes para a avó, muitas vezes para um berçário, que isso era algo, né? Elas estavam fazendo, abrindo esse campo para nós nos tornarmos mulheres que podem, né, ter uma carreira, se assim a gente desejar. E muitas de nós desejam, eu sempre fui assim, inclusive. E nós estamos aqui nessa geração que está buscando conciliar essa carreira e esse desejo, né, por nos autorrealizarmos como pessoas que também entregam coisas para o mundo, e a gente está tentando também maternar com consciência, com gentileza. Então, assim, parece que a sociedade e esse sistema em que a gente vive não foram feitos para que isso acontecesse, né? A Dani falando aqui, ó, todas as mulheres presentes sintam-se acolhidas. Muito grata, viu, Dani, por falar essas palavras, porque é exatamente isso que eu pretendo fazer aqui, né? Eu pretendo que a gente abra esse espaço pra gente falar das nossas dores, pra gente falar do quanto é difícil a gente simplesmente perceber que a gente não existe mais quando a gente, inclusive, né, pra muitas, não era bem o meu caso, mas eu sei que pra muitas mulheres a maternidade é um grande sonho. E ela vem, muitas vezes, também com esse baque que é muito difícil da gente sustentar, né? Então, doeu muito mesmo me despedir daquela Ana que estava finalmente sendo quem ela gostaria de ser, né? Eu admirava muito aquela mulher, exatamente, e admiro, né, aquela fase da minha vida, porque eu estava sendo uma pessoa que eu gostava demais de ser. E aí a maternidade... Alguém aqui, eu esqueci já quem foi, mas uma de vocês falou assim, eu tô grávida e já tô sentindo isso. Pois é, eu senti isso no dia 1 da minha gravidez, ou no dia 1 da descoberta da minha gravidez. Então, o tema dessa live é quem sou eu reencontrando-me após a maternidade. E aqui no Educar Zen a gente fala, né, sobre como a gente faz para deixar de ser uma mãe reativa, praticando, né, mindfulness por 10 minutos diariamente. Então, eu vou falar sobre isso, como que o esvaziamento de nós mesmas faz com que sejamos pessoas, mães, mulheres, mais reativas, né? Existe aí essa aura que a sociedade nos impõe de que a pessoa, a mulher que está, né, dando tudo de si para todos, né, e principalmente para o seu filho e nada para si mesma, aquela sim é a boa mãe, a boa mulher. Só que, na verdade, quando a gente a gente pega uma lupa, né, para olhar o que realmente acontece, quem está fazendo isso, muitas vezes, entra num processo de reatividade muito natural, que é até, né, um mecanismo de defesa do seu próprio ser, do seu próprio organismo, para que você sobreviva em meio a tudo isso. A Dani tá perguntando se eu vou deixar a live salva, porque queria compartilhar com outras mamães que não estão aqui agora. Com certeza ela vai ficar salva, viu, Dani? Depois você compartilha, porque eu acho que esse tema aqui, ele realmente toca a muitas de nós, né? E o que acontece, gente? A gente engravida, né? Tô grávida. Aí você começa a contar para as pessoas ao seu redor sobre essa gravidez e, de repente, você se torna uma barriga, né? E essa barriga... eu acho que para a maioria de nós, eu sei de relatos de mulheres que não receberam isso, mas as pessoas, em geral, elas tendem a ser muito acolhedoras com aquela barriga, né? As pessoas te mimam, as pessoas perguntam o que você quer comer, né? As pessoas, enfim, o que você quer comer? Vamos cuidar desse neném, né? Vamos fazer esse neném crescer forte. E você se torna protagonista e, em certa medida, isso é até prazeroso, né? Isso aconteceu comigo. Eu gostava de ser uma pessoa que estava recebendo atenção. Eu moro aqui na Itália e eu não sei se você sabe dessa curiosidade. Deixa eu te contar uma coisa. A Itália é o segundo país mais idoso do planeta. Eu acho que o primeiro é o Japão. Então, poucas crianças nascem na Itália. E aí eu recebi muita atenção, sabe? Assim, de ir numa pizzaria, eu lembro dessa situação, assim. Mas é uma situação emblemática porque aconteceram várias coisas desse tipo. Eu fui comprar uma pizza, um pedaço de pizza numa pizzaria aqui. Não, vou te presentear. Me deram a pizza de presente, sabe? E essas coisas aconteceram com certa recorrência. Nath, onde você mora? Depois me manda um direct pra gente poder trocar ideias sobre maternar na Itália, porque é muito diferente,
né? Eu tô hoje em dia entre Brasil e Itália e é muito diferente de maternar no Brasil. Só que aí, de repente, você começa, né? Eu não sei se essa ficha, para algumas vai cair ainda na gravidez, para outras é logo depois que o neném nasce. Mas a gente começa a entender que aquele cuidado todo não é com você, não é com a sua pessoa, é com aquele ser que está sendo gerado. O que é muito bom, a gente quer que os nossos filhos sejam acolhidos, né? Que a família já ame imediatamente. Isso é muito prazeroso. Eu acho que toda mãe deseja que o seu filho, mais do que seja aceito, seja bem recebido, seja amado. Mas é também muito doloroso, porque a gente começa a perceber a nossa, né, o esvaziamento da nossa identidade. Como que as pessoas começam a não enxergar quem a gente é, né? Eu me lembro de uma situação em que uma pessoa da minha família, que costumava cozinhar muito pra mim, fazer coisas muito gostosas, sempre assim, o que você quer comer? Todo dia era isso, o que você quer comer? Essa pessoa um dia, ela virou pra mim e falou assim, olha, aproveita, tá? Porque eu tô fazendo isso, é pro bebê, não é pra você. E aquilo me soou como uma verdade muito dolorosa, mas como uma verdade. E de fato, né? Depois que o bebê nasceu, essa pessoa, ela não tem mais esse cuidado comigo, mas ela tem muito cuidado com a criança. E os assuntos, gente? Ninguém mais vem te perguntar assim, como é que tá seu trabalho? Né? O que você tá sonhando em fazer da sua vida? Sabe, seus hobbies, assim, o seu relacionamento, às vezes, com seu companheiro, com sua companheira. Isso também já não é mais uma pauta, né? As pessoas sempre estão falando sobre o quê? Gravidez, sobre bebê, né? E sempre com uma opinião pra te dar. As pessoas, uma coisa também, assim, que eu ficava... Me fala aqui no chat, né? Se você que tá grávida ou se você que esteve grávida um dia sentiu isso. Que é a invasão do seu corpo. Como o nosso corpo, ele se torna domínio público. Algumas pessoas, eu sei que tem mães, né, que até acham gostoso e tal, as pessoas passarem a mão na barriga, mas eu achava isso muito estranho, sabe? Pessoas com quem eu não tenho nenhuma intimidade, que vinham e acariciavam a minha barriga, assim, né? Agora que eu não tô grávida, isso parece uma coisa impensável. Então, tudo isso, né, na hora que tá acontecendo, a gente não entende, mas já faz parte de um processo desse esvaziamento de quem somos, dessa identidade que vai sendo diluída, né, e isso talvez comece muito de dentro, né, do que acontece internamente com a gente, com certeza é um processo interno muito grande, de um encontro enorme. Me fala aí, o que você encontrou? As suas sombras, os seus monstros, os seus fantasmas, mas a maternidade, ela te faz encontrar alguma coisa meio assustadora dentro de você mesma, coisas que talvez você nunca tenha parado para olhar na sua vida. Então, esse esvaziamento, ele é um processo também natural nosso, interno, mas ele acontece externamente também, sobre como as pessoas começam a te ver. Olha o que a Kaliane falou, e quando você chega em algum lugar, as pessoas falam oi pro seu filho, esquece até de cumprimentar, se não fosse trágico, seria cômico, porque é real. Isso acontece comigo também todas as vezes que eu vou visitar a família aqui na Itália. Né? Eu já me acostumei no sentido de aceitar, sabe? Mas algumas vezes eu falo, olá, tudo bem? Né? Outras vezes eu só simplesmente deixo a pessoa sem me cumprimentar. A Daniele falando, sou criticada pelo pai da minha filha quando decido fazer alguma coisa pra você e deixo a minha baby com a minha mãe. Sinto muito, Daniele, que o seu próprio companheiro esteja fazendo isso com você. Né? Isso dói porque eu sei o tipo de mãe que sou, mas o cansaço existe. O cansaço você tá sendo até gentil, porque é uma exaustão mesmo, né? Que a gente vive. E ela é de vários níveis, assim. Como a Regiane falou, é uma invisibilidade muito grande. E o que acontece também, né? Assim, por mais que hoje a gente tenha acesso a muita informação, que a gente saiba como as coisas são, de alguma forma, né? A gente, de alguma forma, pensa que quando o neném nascer, a gente vai ter mais ou menos a vida que a gente tinha antes, né? Eu vejo muito uma frase assim, do tipo, o bebê é que tem que se adaptar à família, o bebê tem que se adaptar à casa, e não a casa ao bebê.
Só que se você não adapta a sua casa ao bebê, vai ficar mais estressante. Por exemplo, se você não faz uma rotina da noite na hora de dormir. Eu vi a Tayla ela falando isso, né? Que ela achava que assim, não, na hora que eu tomar banho, o bebê vai tomar banho, na hora que eu for dormir, o bebê vai dormir. Só que aí quando a gente vai vivendo isso achando que vai ser assim, a gente percebe que não é assim, né? A gente percebe que se você não fizer mudanças, vai ser mais quebradeira, vai ser mais difícil. Para as mães que trabalham, como eu, por exemplo, né, que não sou, enfim, empregada de uma empresa, né, que não tenho carteira assinada, eu trabalho para mim mesma, a gente cria a ideia que assim, não, vou estar com o neném aqui no colo, digitando aqui no computador. Não, eu vou deixar o neném aqui quietinho, assim, eu vou conseguir trabalhar. E a gente também começa a se deparar com o fato, quando o neném nasce, que isso não funciona, que não é assim que funciona, né? Que isso não é viável, que isso não vai acontecer. Na maioria das vezes, tem algumas aí que podem até ter sorte. A Fê falando aqui, ó, Fernanda, minha irmã, encontrei minhas sombras na gestação e continuo encontrando na maternidade. É muito isso, assim, né? Janaína, mais difícil ainda se torna quando a mulher não teve o tempo de 9 meses para se preparar ou receber o carinho das pessoas com a chegada repentina do filho adotivo. Excelente, Janaína, você falar sobre isso. Maravilhoso, né? Porque eu tô falando aqui sobre esse processo de gestar, mas existe uma outra realidade, né? Como eu falei, essa live, assim, eu tô falando um pouco do meu relato, né? Mas existe uma realidade paralela que é a da mãe adotiva, né? Essa mãe que tem uma espera muitas vezes muito maior do que esses 9, 10 meses de gestação e que as pessoas acham que nada acontece com ela, nada muda, o mundo dela, né? Muitas vezes, assim, para quem não sabe, a adoção ela acontece assim no Brasil. As pessoas ficam muitos anos, né, muito tempo numa fila, e aí do nada, um belo dia, a assistente social te liga e fala: tem uma criança aqui, você quer vir conhecê-la? E aí aquela criança ela pode vir a se tornar o seu filho, né? Então é uma maternidade que te arromba praticamente, né? Ela te atravessa em todos os níveis. E essa mãe, ela com certeza, né, eu acredito, que ela tenha ainda menos essa percepção das pessoas ao seu redor de que uma grande transformação, uma metamorfose gigantesca está acontecendo. A Cá Coelho, a rede de apoio acabou no primeiro ano do meu filho. Nossa. Caliane, meu maior problema é querer dar conta de tudo, da minha filha, marido, casa e 2 trabalhos de home office. Acham que eu só fico em casa deitada assistindo Netflix. Estou exausta. A Dani falando, eu também imaginava outra coisa e a maternidade me surpreendeu. Não entendo o porquê dessa romantização. E a Carol falando, minha filha tem 2 anos e não sei o que fazer. Ela tá muito birrenta, tô perdida. Aí tem isso, né? Óbvio ainda. Porque começa a chegar também a realidade da criança, né? Que é um ser que não é uma extensão sua, ela vem com as suas próprias demandas, com as suas próprias características, e tudo isso vai nos impactando. Gente, é uma coisa tão complexa que a gente não consegue falar em uma live, né? Vamos falar a verdade, que a gente precisaria de um retiro de uma semana pra gente poder se assentar em roda e falarmos profundamente sobre tudo que acontece com a gente, né? Mas a gravidez, né? Pra quem engravida, para quem não é mãe por adoção, para quem é mãe biológica, ela é um momento que, por mais que para muitas seja muito difícil, ela ainda é um momento que você tem tempo para você, né? Vamos também combinar que no momento 1, foi o que aconteceu comigo, no segundo em que eu vi aquele teste lá, com 2 tracinhos positivos, escolhas para minha vida, elas foram todas encabeçadas pelo fato de que tinha um filho chegando, né? Apesar disso, eu tinha tempo para fazer coisas que são muito importantes para mim, né? Como vocês sabem, aqui eu trabalho com mindfulness, com meditação, então eu gosto muito, né, de ter um momento para as minhas práticas de meditação. Por que hoje em dia, por que aqui no Educar Zen eu falo assim, 10 minutos, vamos fazer o nosso melhor em 10 minutos para a gente aprender a não ser uma mãe tão reativa. E essa reatividade, só fazer um parêntese, ela não é só com a nossa criança. A principal vítima da nossa reatividade somos nós mesmas, a maneira como a gente se trata, né? A falta de compaixão que a gente tem por nós nesse processo, o tanto de culpa que a gente assume, né? Então, eu assumo isso hoje porque, sendo muito sincera,
é o que eu dou conta de fazer hoje, né? Hoje eu consigo, como prática pessoal mesmo, porque depois eu até faço algumas práticas no meu trabalho, mas assim, como prática pessoal, eu consigo meditar 10 minutos por dia. É o tempo que eu tenho, sabe? Mas quando eu tava grávida, eu ainda conseguia ficar 3, 4 horas por dia, porque eu não tava trabalhando tanto naquele momento, fazendo práticas de autocuidado. Então, assim, a gravidez, ela já começa a te dar spoilers do que vai ser. Mas você ainda consegue fazer coisas pra você. Isso faz sentido, gente? Vocês também passaram por isso, assim, ou a experiência de vocês nesse processo da gravidez foi diferente? Vocês também mudaram tudo no momento em que vocês souberam que estava chegando uma criança para ser seu filho? Seja no momento em que você viu que você estava grávida, seja no momento em que a assistente social ela te contou que tinha uma criança para você. Você entendeu? A vida ficou totalmente redimensionada, assim, tudo ficou diferente naquele momento. Aqui a Aline falando pra mim, até ver lives como essa é difícil, né? Faz sentido total, mudou tudo, a Kaliane falando aqui. Pois é. E aí, nesse processo, né, para quem tem aí um companheiro, né, mesmo quem não tem um companheiro, provavelmente tem um pai do filho, né, algumas mulheres não têm nem a oportunidade, assim, de ter um apoio de um companheiro durante a gravidez, mas o genitor, o homem, o pai, como que tá a vida dele nesse processo, assim, o que muda nesse processo, né, enquanto isso, o homem, ele tá ali, assim, ele nunca tem tempo. E a gente tem que ter a nossa vida à disposição desse processo, né? A Aline falou, ó, na gestação eu conseguia fazer tudo. Depois que nasceu, a gente sempre fica por último. Você é a última a comer, você é a última a tomar banho, você é a que não dorme, né? Então, assim, vamos falar de necessidades básicas que não são atendidas. Fernanda falando, percebo que a mulher tem essa mudança de perspectiva, mas para o pai isso não acontece. Inclusive, né, existem até estudos que falam sobre isso, né, que não, o cara se torna pai na hora que o neném nasce. Eu acho que pode até ter um fator biológico, né, acredito, e realmente de fato tem, mas tem também toda uma permissão social para esse homem só se tornar pai na hora que o bebê nasce, né? Ele tá lá bem, como a Dani falou aqui, ó, seguindo a vida. Vida que segue, né? O futebol tá lá, as coisas dele, o trabalho dele. Não, eu tenho ouvido muitos relatos de mulheres falando de homens, assim, que o neném tá pra nascer. Não, eu tenho uma viagem de trabalho pra fazer, tá aí. Tá, acho que voltei. Eu tô falando assim, que eu ouço muitos relatos, né? Muitos relatos de mulheres falando assim, tô com 39 semanas e o homem tá querendo ir viajar pra um campeonato de alguma coisa que ele gosta. Ou ainda assim, não, eu tô aqui, né, virando pra 37ª semana e o pai ele tem uma viagem, assim, você se incomoda? Você acha ruim se eu viajar? É porque é importante ao meu trabalho, né? Então, existe, né, toda essa mudança dentro da gente, no nosso corpo, na nossa célula, no nosso organismo, de um ser que o nosso corpo está formado. E isso é tão profundo porque o seu corpo, a natureza, ela deixa de dar proventos para você, por exemplo, a baixa de ferro que muitas mulheres têm na gravidez, né? O seu próprio corpo, ele tira de você para garantir para o seu feto, para o seu filho. Então isso é um processo biológico, é um processo da célula, mas isso também é um processo social, de uma sociedade, né, que torna mulheres invisíveis todo o tempo. É sobre ser mulher no mais profundo dos sentidos, né? A Tatiane falando que o meu marido só se conectou com minha filha quando ela tinha 3 anos. A Fê, pior é quando cobra uma mulher, né, que é mãe, que ainda tem que ser produtiva no mercado de trabalho. Porque tem isso, né, assim, e aí, você não vai... É o que eu falei, né, a nossa geração é essa geração que tá, assim, que tem que ser uma profissional foda e tem que ser uma mãe foda. Porque as nossas mães, né, a geração das nossas mães, talvez não a sua mãe especificamente, mas a geração das nossas mães, aquela geração de mulheres, estava indo pro mercado de trabalho, ponto final. Então, assim... O filho não era uma prioridade, né? Tanto é que toda essa questão de fórmula, né, de dar fórmula ao invés do aleitamento materno, tudo isso, toda essa cultura, ela se estabeleceu ali naquele processo,
Nós somos a geração que tá tendo que dar conta de tudo, né? A Kaliane falando, marido viajou 2 semanas, fiquei com ela 24 horas por dia, estava exausta. Marido chegou e em 2 horas que ele estava com ela, já começou a reclamar que ela está muito arteira e saiu pra rua. Mãe não tem opção. E aí, ela falou que agora, gente, é algo que é, talvez, uma das nossas grandes dores nesse processo da gente ficar esvaziada da gente. Que é, mãe não tem opção. Eu sempre falo isso pro meu companheiro. E eu vou só falar aqui, assim, que eu tenho um companheiro que, pra média, sabe, ele é um pai fantástico e um companheiro fantástico, assim, muito presente, muito ativo. Mas quem não tem opção, no fim das contas, sou eu, sempre, né? Mesmo ele sendo acima da média, ele ainda é muito insuficiente se comparado a qualquer uma de nós aqui, sabe? Todo esse processo vai criando uma centelha, fazendo surgir a centelha da mãe reativa que você vai ser daqui a 2, 3 anos com o seu filho, né? As suas explosões, os seus berros, os seus gritos com o seu filho tá sendo nutrido, tá sendo gestado junto com todo esse processo. Cíntia falou aqui, ó, ser mãe, dona de casa, profissional, né? E junto ser a mulher que precisa estar voltando a ter vida sexual, né? Que precisa estar voltando ao corpo. Gente, é muito cruel, né? E é por isso que é muito importante a gente estar aqui juntas falando sobre isso. Vamos combinar também que quando a criança nasce, né? Esse processo aí, ele fica agravado. Porque o bebê nasce e a mãe que estava sendo mimada, não, olha aqui, senta aqui, o que você quer comer, né? Ela é totalmente descartada. A pergunta que todo mundo faz é, e o bebê? Como que tá o bebê? As pessoas vão te visitar, elas querem uma foto com o bebê, né? É tudo sobre o bebê, elas levam um presente pro bebê, né? Assim, poucas pessoas têm a sensibilidade de não te perguntar como foi o seu parto. Como que tá sendo a amamentação? Porque são coisas que podem dar gatilhos gigantescos naquela mãe. Você vai ficar salva, Pamela? Vai ficar salva sim. Então, essas perguntas, né, são perguntas, assim, pra mim, me perguntar como foi o meu parto é um gatilho enorme, porque o meu parto foi muito difícil pra mim. Mas as pessoas, elas querem saber isso, né? Aqui, eu já quase choro aqui com vocês, só de pensar. As pessoas estão curiosas, elas não estão interessadas em como você está, né? Me contem se isso também aconteceu com vocês. E aí, por exemplo, você começa a passar lá pelos seus processos, a amamentação. Além de ter tido um parto difícil, como provavelmente muitas de vocês, eu também tive uma amamentação muito desafiadora no início, sabe? Minha amamentação, ela não fluiu maravilhosamente bem, como provavelmente muitas de vocês, talvez algumas tenham decidido não amamentar, outras tenham decidido amamentar e passaram por várias tretas na amamentação. Talvez alguém aqui tenha tido a sorte de não ter isso, né? Bom, quando a minha bebê nasceu, só queriam saber a cor dos olhos dela. É isso que muitas vezes, né, a gente vive. Qual que é a cor do olho? Parece com quem? Tem cabelo? Né? É isso. Aí a amamentação, vou contar aqui uma história minha pra vocês, né? Provavelmente algumas de vocês vão se identificar nesse processo da amamentação, assim, que pra mim foi muito desafiador. Por que tava desafiador? Porque eu já tinha passado por um parto que foi muito diferente das minhas expectativas, né? E hoje eu vejo o quanto foi ruim pra mim criar tantas expectativas. Então, assim, pra mim, inconscientemente, naquele momento, eu precisava conseguir amamentar o meu filho, porque se eu não conseguisse fazer aquilo, eu não sei se eu conseguiria, né? Eu tinha isso, assim, eu tava obcecada por amamentá-lo. Aquilo pra mim era sinônimo de conseguir ser mãe pro Francisco. Óbvio, né, gente? O tempo passa e a gente entende que definitivamente a sua via de parto, você amamentou, você não amamentou, isso é muito pequeno diante de tantas coisas que a gente faz ao maternar. Mas aí o que aconteceu? Eu tava muito obstinada, eu tinha que conseguir amamentar e meu leite eu não tava produzindo leite pelo estresse que eu passei no meu parto.
E aí, né, eu tive aqui uma enfermeira obstétrica que me ajudou muito, uma pessoa amiga das mães, né, que muitas vezes também as próprias enfermeiras, os próprios profissionais da saúde não são tão amigos nossos assim. Uma das minhas melhores amigas teve várias dificuldades também no processo de amamentação dela. Ela teve uma candidíase mamária, sentia dores horríveis e no banco de leite da cidade, né, porque ela precisou dar fórmula nesse processo. Falaram assim, não, se você deu fórmula, a gente não te atende. Olha isso, né? Bom, a moça, né, que a enfermeira obstétrica, que no meu caso eu tive sorte que foi uma pessoa que me acolheu, ela me falou assim, para você conseguir produzir leite, você tem que ordenhar, né, a gente alugou uma máquina de ordenha hospitalar, para vocês terem ideia, e você tem que fazer isso a cada 2 horas. Assim, impossível, né, com tudo que tá acontecendo ali, impossível, mas eu tentava fazer o máximo possível. Eu sei que quando essa máquina chegou, os meus sogros, os meus pais já faleceram, né? Eu não tenho nem meu pai nem minha mãe aqui. Os meus sogros são 2 pessoas que me apoiam muito, que me dão muito suporte, por quem eu tenho grande gratidão, assim. Mas olha pra vocês verem, né? O que aconteceu comigo. Simplesmente, o meu sogro entrou dentro do meu quarto, eu com as 2 tetas de fora, com aquele negócio aqui, né? E o trem lá sugando, enfim, se movimentando pra poder extrair o meu leite, e ele parou ali, ficou batendo papo, assim. E aí eu falei, cara, peraí, não, eu tô num momento assim, eu tô acabei de sair de uma cesárea, é o meu corpo, sabe? Assim, hoje eu amamento na frente de qualquer pessoa, mas naquele primeiro momento pra mim foi muito invasivo. Um homem, o meu sogro, tá ali, tipo assim, seu corpo não é seu, seu corpo não é seu. Seu corpo é de todo mundo, seu corpo é do Francesco, na verdade. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? O quanto que todo o contexto vai te conduzindo a uma perspectiva de que você não importa, de que a sua individualidade, ela não existe mais. Me contem se vocês passaram por alguma situação desse tipo. A Cintia falando assim, eu sempre falo isso, quando minhas amigas grávidas perguntam, eu falo isso. Hoje você é o centro das atenções, depois o bebê nasce, você deixa de lado e é só cobrada. Minha amamentação foi muito difícil, agora desmamar está sendo mais difícil ainda. Ela já tem 2 anos e 2 meses, meu Deus, eu tô ainda pensando no desmame, ainda não comecei. Daniele, tive cesárea e por isso tive uma reação adversa da anestesia, onde sofri muita dor de cabeça, isso dificulta a amamentação, pois a dor de cabeça infernal só parava deitada. Eu ouvi falar já sobre essa situação, né? E aí foi criticada pelo genitor, alegando que não fui mãe o suficiente e que queria manter a forma dos meus seios. Meu Deus, é isso, gente, assim, ninguém pergunta o que você quer fazer, como que você quer conduzir essa situação, o que você tá confortável pra fazer, porque eu tô aqui com você, tá? Você é importante, ninguém pergunta isso, mas todo mundo tem alguma coisa pra te dizer, todo mundo tem, né, a solução pro seu problema, inclusive gente que nunca teve um filho, ou gente que teve filho há muito tempo, que não tá na sua pele, que não é você, né? Gente, que pecado, realmente, assim, que absurdo, né? E é isso, gente. Naturalmente, a gente começa, né, a ficar mais reativa nesse processo. Como eu falei, eu vejo essa reatividade nossa também, porque tudo tem um lado positivo. Então, sinal de você mesma, do seu ser, tipo assim, eu preciso. Você vai voltar? Voltou. Eba, voltou. Tá amando compartilhar. É sobre isso, é um espaço para nós mães aqui. É um espaço para a gente se acolher, mas para a gente se responsabilizar também pela nossa própria história, pelas nossas próprias emoções, né? Então, vamos falar um pouquinho, né? Como que tudo isso vai acontecendo, né? Nesses primeiros meses que são muito intensos do bebê, que acontece a esterogestação, que é a gestação fora do corpo, né? Tem alguns cientistas, alguns médicos que falam sobre isso. A esterogestação ela acontece quando, nos 3 meses após o nascimento do bebê, o bebê ainda não sabe que ele nasceu,
né? Então, a gente faz uma fusão emocional com aquele bebê. E aí, de repente, né, um serzinho desse tamanhozinho aqui, que nem existia na sua vida até então, ele vira quase que assim, ele faz surgirem tantas emoções, assim, tudo na sua vida, todo o seu tempo, todas as suas emoções, os seus pensamentos, parece que tá tudo muito conectado àquilo. Né? Essa fusão emocional com esse pequeno pedacinho de gente afeta muito a gente fica numa vulnerabilidade extrema e parece que a gente nunca mais vai sair daquilo, né? E a nossa reatividade, como que ela acontece nesse momento? Antes de eu falar sobre isso, ó, no meu primeiro parto, eu me preparei para um parto de cócoras na água e devido a uma hemorroida de 3 tromboses, precisei fazer a cirurgia aos 6 meses de gestação. Foi terrível. Era mãe solo, né? Nossa, sinto muito. Estou gritando muito com ela, com a filhinha, né? Os 2 anos é lindo, mas é muito desafiador. Eu me sinto muito mal por gritar com ela. Então, assim, Kaliane, esse esvaziamento de você, tá? Saiba, ele é uma das razões de você estar gritando com a sua filha. A Fê de Oliver, o que parece é que na prática nunca muda de fato a situação da mulher na história. Na teoria, sim, na prática, muito pouco. Eu acho que muda, sim, sabe, Fê? Mas nunca é um contexto muito favorável. A gente muda os nossos papéis sociais, mas no fundo, né, a gente está sempre sendo preterida e a gente é sempre convidada a se preterir, né, porque o homem, a criança, as outras coisas são sempre mais relevantes. Aí a Tami falou, voltar para casa da minha mãe na Bahia, eu estava no Paraná, a recuperação de mim mesma foi sofrida. Na segunda gravidez, eu quebrei a clavícula e não pude fazer cirurgia. Minhas 2 gravidezes foram muito sofridas. Nath falando, meu filho tem 4 anos e é autista. Eu tenho muita paciência com ele, mas tem dias que eu não estou bem e acabo reagindo às manhas dele gritando e às vezes batendo e me culpo demais. Eu choro. A mãe atípica, gente, é um capítulo à parte dessa história, né? Porque essa carga toda e essa criança que às vezes precisa de mais cuidado por mais tempo, um cuidado mais intenso, né? Então, assim, fica mais difícil ainda dessa mulher ela ser ela mesma, ou ela aprender a ser quem ela se tornou, né? Bom, vamos continuar aqui então. A nossa reatividade, deixa eu contar uma coisa pra vocês. A gente sabe que o cenário ele é todo muito difícil, né? Ninguém duvida disso. Mas a gente precisa entender como que essa reatividade, né, ela tem uma relação enorme com tudo isso, com as pessoas ao nosso redor, que muitas vezes não são aquela rede de apoio de fato, né? São só muitos palpiteiros tentando intrometer na sua vida, nas suas escolhas, te deixando para baixo, te diminuindo. Quando você, por exemplo, por alguma razão, por uma dor de cabeça que você tem que ficar deitada, você não pode, não quer, decide não amamentar, né? A gente sabe que esse contexto aqui fora, ele é muito importante pra gente cultivar essa reatividade. Agora, tem uma outra coisa que a gente também precisa considerar, que é o que acontece dentro da gente, né? A gente tem muita dificuldade, né? O nosso cérebro tem dificuldade de lidar com mudanças, porque o nosso cérebro ele precisa de estabilidade para ele ficar de boas. Só que o que acontece é que uma grande mudança se estabelece, né? E quando a gente não consegue aceitar essa mudança, quando a gente não está aberta para aceitar, quando a gente idealizou demais aquele momento, né? Quando a gente não para até estudar as possíveis complicações, as implicações, os desafios, quando a gente não para fazer isso que a gente está fazendo, que é conversar entre nós, né? E entendermos que esse processo ele não é um processo meu ou seu, é um processo geral, a grande maioria das mães vive. Então, quando a gente não aceita as coisas como são, a gente cria mais reatividade. Lá nos 2 anos de idade, como alguns de vocês estão falando aqui, isso vai se tornar explosões constantes com uma criança que vai ser muito desafiadora nessa fase, por exemplo. E vai se estender, né? Obviamente aí, pela vida do seu filho, isso. Então, a gente começa porque a gente não conseguiu digerir essa situação indigesta,
a gente começa a fazer o quê? A criar novos problemas, né? Assim, novos problemas, não a gente cria, mas novos problemas são criados a partir disso. Então, quando a gente fala, né, sobre ter paciência, por exemplo, o que é ter paciência na perspectiva do Mindfulness, na perspectiva que eu adoto aqui no Educar Zen? Não é a gente estar tolerando na hora que o negócio já está assim muito difícil, a gente está para explodir uma situação, uma pessoa. Não é isso. Ter paciência é a sabedoria que a gente cultiva de aprender a entender o ritmo das coisas. Então, todas nós passamos por isso. Tem todo um contexto social, mas também tem um contexto biológico de algo que acontece biologicamente, fisiologicamente com a gente, né? E se a gente não estiver disposta a entender qual que é o ritmo das coisas, por exemplo, a gravidez. Todas sabemos que uma gravidez, ela vai até aproximadamente 40 semanas, que é quando, em teoria, né, ou na prática mesmo, o bebê ele tá mais pronto para vir ao mundo e se adaptar melhor a esse ambiente externo aqui. Quando essa gravidez, né, ela acontece de ser interrompida antes disso, a gente sabe que tem implicações, né, que alguns problemas podem acontecer por causa disso, principalmente para o bebê. Então, para todas as outras coisas da vida é a mesma coisa, a natureza ela é soberana, né? O nosso corpo, ele passa por todas essas dificuldades, por todas essas questões, por todos esses desafios, por todas essas transformações, e a gente precisa ter em mente que a gente vai ter que aprender a ter esse tipo de paciência. Porque se isso não acontecer, a gente vai sofrer mais. A gente não vai só viver a dor, a gente vai viver o sofrimento. A dor é um processo natural, né? É uma ruptura que acontece em um determinado momento. E a gente vai viver dores ao longo da nossa vida em diversos momentos. Agora, o sofrimento é quando essa dor, ela não acontece só naquele momento, né? Ele tem um prolongamento. Na maioria das vezes, esse prolongamento se dá ao fato de a gente não ter inteligência emocional para viver a dor como ela é. Até porque a gente está numa sociedade viciada em prazer. A gente não sabe lidar com os desconfortos. Sempre tem alguém vendendo alguma coisa para você tamponar o seu desconforto, ao invés de você aprender a lidar com a emoção como ela é. E aí, se a gente está nesse momento ali, pós-parto, por exemplo, né? As pessoas falam ali dos 3 primeiros meses do bebê, mas vamos falar a verdade, é o primeiro ano. Né? Se você está vivendo aquele momento ali que parece que vai durar para sempre e você, ao mesmo tempo que ele parece que vai durar para sempre, a dimensão de tempo ela é totalmente ressignificada, porque parece que você nunca tem tempo para você mesma, né? Você não tem tempo, assim, enfim, é uma coisa que eu acho bizarra, né, que aconteceu comigo e eu sei que acontece com muitas mulheres, é que o banho ele se torna um momento ali de autocuidado. Se você tiver sorte, se você tiver alguém para ficar com seu filho ali uns 10 minutinhos, aí o seu banho é o seu momento. É o seu momento de autocuidado. Deixa de ser o momento da higiene que todo mundo deveria ter e passa a ser o momento do autocuidado. Para quem tem sorte, porque muitas mães, já ouvi vários relatos, passam dias, inclusive sem tomar banho, nos primeiros meses do bebê. Né? E ó, a Dani falando, nem sabe o que é um banho bem banhado, né? Banheiro virou meu tempo. Eu acho que todas nós passamos um pouco isso. Vamos rir um pouco, né, gente? Vamos rir. E aí, o que acontece também nesse processo, gente? A Fernanda falando aqui, ó, sobre o banho, se tiver sorte mesmo. Por aqui, meu banho é sempre acompanhado do meu filho. Né? Aí coloco o bebê no carrinho, eu já passei muito por isso também, apesar de eu ter uma situação aqui que eu sei que é bem mais favorável do que a de muitas mães. Mas agora o meu companheiro trabalha comigo, então a gente consegue dividir mais os cuidados com o Francesco, né? Mas os primeiros 10 meses do Francesco eu passava muito tempo só eu e ele, assim. E aí às vezes eu colocava ele no carrinho, ia tomar banho, né, que eu acho que deve ter acontecido com muitas de vocês, e ficava ali fazendo palhaçada pra ele não começar a chorar e eu ter que sair do banho. Óbvio que em algum momento ele começava a chorar antes de eu terminar meu banho,
e eu tinha que sair do banho, né? Fernanda, isso acontece com você também? O Miguel chora e você tem que sair do banho. O Miguel eu acho que é mais tranquilo que o Francesco nesse sentido, mas talvez aconteça, né? A Nath falando aqui, ó, o meu banho também é acompanhado do meu filho, acabo tomando banho demorado no meu trabalho, senão não me cuido. Olha isso, gente. O banho se torna, né, o momento ali do autocuidado, como eu falei, se você tiver sorte. Fernanda falando aqui que acontece, o Miguel chora, não importa, né? Não importa se deu tempo de lavar o cabelo, não importa se deu tempo de tomar banho de verdade, você vai ter que sair, né? Ou então você vai deixar o bebê chorando ali um tempo também. Germinarmente falando aqui, ó, vivencio com meu neto de 3 anos que ele tem pavor de ver adultos entrando no banheiro. Por quê? Conta pra gente. Fiquei curiosa. Bom, gente, então assim, aí o que acontece? Você começa a sentir uma saudade danada, né? Como eu falei, eu tô aprendendo a amar essa Ana que eu sou hoje, assim. Mas eu tenho muita saudade da mulher antes do meu filho, assim, sendo muito honesta, sabe? Porque eu gostava mais dela, eu achava ela mais legal, eu gostava mais da vida que ela levava. Isso não significa que eu não ame profundamente o meu filho. Me conta se isso também acontece com você. Porque, como eu falei, né, que é quase como uma sessão de terapia essa live. E eu tô realmente ficando aqui pelada pra vocês, né? Eu tô me desnudando, eu não tô tendo papas na língua, eu tô falando o que realmente aconteceu comigo. A gente começa a ter saudade daquela vida, daquela pessoa. A gente sabe que isso não vai voltar a acontecer. E aí, né, eu sempre cuidei muito disso aqui na minha maternidade, mas sinto também, mas eu sei que muitas mulheres acabam se afundando ainda mais nesse processo de quem sou eu, o que sobrou de mim, onde que eu caibo na minha própria vida. Você ainda se sente culpada por ter saudade da vida que você tinha. Muitas se arrependem da maternidade. E isso gera uma culpa enorme. Volto a dizer, né, eu tenho ouvido muitas mulheres falando sobre esse arrependimento materno. É um tema assim, que é um grande tabu, né, que é difícil de falar. Não é o meu caso, eu não me arrependo. Mas isso precisa ser acolhido. Por que essa mulher está arrependida? Será que é culpa dela? Será que tem uma sociedade que não apoiou essa mulher nessa maternidade? Né? Porque tem aquele ditado africano muito bonito que fala assim, precisa de uma aldeia para criar uma criança. Mas no mundo de hoje, nessa sociedade extremamente individualista que a gente vive, precisa de uma tribo, uma aldeia, para apontar o dedo para a mãe. Mas aqui é problema seu, minha querida. Tem até um outro ditado que eu acho péssimo, que é assim, quem pariu Mateus, que o embale. Né? E, gente, a culpa é uma forma terrível de reatividade com a gente. Eu falo muito aqui no Educar Zen sobre a reatividade com a criança. Eu quero começar a falar mais sobre a nossa reatividade com a gente, quando a gente é reativa com a gente. Quando a gente pega ali, sabe, o nosso chicotinho e começa a bater nas nossas próprias costas. Vendo? Estão me ouvindo aí? Porque que parou. Tá, voltei. Quando a gente começa a criar esse diálogo interno na nossa cabeça, que é só de crítica com a gente, assim, com quem nós somos, com as nossas escolhas, com tudo que a gente não tá dando conta de fazer, mesmo fazendo coisa pra caramba, né? Então, eu quero que você pense nisso, assim, eu quero que você saia dessa live pensando nisso, que a culpa materna, que boa parte dela, né, é inclusive ofertada a nós, sinta culpa, porque tem um monte de gente te julgando, e um monte de gente te dizendo o quanto você é insuficiente o tempo todo. É se você não amamentou, é se você não pariu normal, é se o seu filho tá fazendo birra, é se o seu filho comeu alguma coisa aí antes da hora que deveria comer. Né? Tudo motivo para você ser julgada, apontada, culpada. Eu gosto muito de pensar em como que a gente pode transformar essa culpa quando ela realmente ressoa na gente. Sabe, por exemplo, eu sinto culpa porque eu não consigo ter tempo de qualidade com meu filho. Como que eu faço para sair dessa culpa e transformar isso em autorresponsabilidade? Isso parece que é a mesma coisa, mas não é, porque na autorresponsabilidade eu tô
cuidando de mim e de quem eu amo, não só de quem eu amo. Eu tô encontrando caminhos viáveis, né? Eu não tô com essa verborragia mental dentro da minha cabeça, né? Me dizendo o quanto que eu sou insuficiente o tempo todo. A Fê falou um negócio aqui, ó, Fê Dolliver falando um negócio que é assim, ó. É polêmico, mas eu acho que é necessário a gente falar, que tem gente que ainda compara a maternidade com mãe de pet. Eu falava muito isso com a minha irmã, eu me tornei mãe um pouquinho antes dela, e ela sempre foi, assim, aquela pessoa super devotada aos cachorros dela, né? Ela é uma ótima tutora para os cachorros. E aí ela falava, assim, que era mais ou menos a mesma coisa. Não é, hoje ela sabe que não é. Né, gente? Não é. Não dá pra falar que é a mesma coisa. Você pode amar o cachorro, mas o cachorro é o cachorro, o filho é o filho. Cíntia falando que amo o filho, mas sábado chorei por saudade da Cíntia de antes, que a preocupação era eu mesma. Germinalmente falando que então, montei uma brinquedoteca no banheiro, porque os pais entram no banheiro. Ah, entendi. Entendi agora. Por que seu netinho tem pânico do banheiro, né? Ele se sente de alguma forma abandonado. Entendi. A Juliana falando, ó, meu filho está com 8 anos, já não lembro da mulher que eu era antes. É muito difícil esse resgate. Ô, Juliana, a gente precisa fazer esse resgate, porque essa criança está crescendo, essa criança vai viver a vida dela e você precisa viver a sua, tá? Então, você continue aqui, faz o favor. Tatiane falando, ó, meu maior choque depois que tive minha primeira filha foi nunca mais dormir sem acordar. Até hoje, não durmo mais. Eu acho que você tá querendo dizer assim, que é pegar, deitar, dormir, depois só acordar de manhã, né? E a Cíntia também trouxe aqui, ó. Tenho sorte de conseguir deixar meu filho com a minha mãe e sair pra almoçar com uma amiga. Me senti tão feliz, voltei pra casa mais animada. Precisamos de um tempo pra nós mesmas, sim. E isso realmente se torna sorte, se torna privilégio. Quando a gente, né, poder fazer isso, quando a gente se torna mãe. Nossa, Tatiane falando, eu não preciso me criticar, meu marido faz isso por mim. Ó, aqui, você precisa dar um chega pra lá nesse marido, hein? Às vezes, gente, tem um negócio, sabe? A reatividade, né? A reatividade é diferente de autocompaixão feroz. A autocompaixão feroz é quando a gente vira e fala assim, aqui não, tá? O meu limite é esse aqui. Eu existo e eu não aceito que você ultrapasse isso daqui. A gente sabe comunicar pro outro que aqui não. Tá precisando aprender isso, viu, Tati? E a Melissa também, falando a mesma coisa aqui. Preciso desse resgate, me larguei de tudo, a Pamela falou. Então, gente, ó, a pergunta que não quer calar, né, diante de tudo isso que a gente tá falando a gente recebe um filho, né, e uma das nossas missões é ajudar aquela criança a construir uma identidade forte. O que é uma identidade forte? É diferente de uma personalidade forte, né, que a gente entende muitas vezes como personalidade difícil. A identidade forte é a pessoa que é inteira em si mesma, que se conhece, que se aprecia, que tem responsabilidade consigo mesma, né? Que isso significa saber perceber quando a gente não está sendo legal com a gente, saber quando a gente está cometendo excessos com a gente. Eu, por exemplo, estou entre Brasil e Itália, confesso que gosto muito mais de ficar no Brasil do que na Itália, fico aqui também porque, né, a gente está aqui num relacionamento democrático, eu e meu companheiro que é italiano, então um pouco com a minha família, um pouco com a dele. Mas eu percebi, né, desde que eu voltei pra Itália, que eu tava, assim, comendo doce adoidado, né, era uma maneira... Me fala se isso aconteceu com você também, né, muitas mães esvaziadas de si, esvaziadas do que dá prazer, começam a comer muito. Porque a gente precisa sentir uma forma de prazer, e a comida é um tipo de prazer acessível, né. A gente passa a comer meio mal, assim, né? Eu sempre gostei de cuidar da minha alimentação, mas me vi ali comendo muito doce, né? Comendo alguma coisa que me fizesse sentir alguma coisa, sabe? Isso aconteceu muito comigo, assim. E aí eu peguei e tive que me dar um basta, né? A identidade forte, a pessoa que tá realmente sabendo quem eu sou. E assim, eu me respeito.
Eu me amo, eu me cuido e eu me respeito. E me respeitar significa, assim como eu faço com o meu filho, colocar limites que ele precisa saber que existem, né? Eu coloco também em mim. A Pamela falando que engordou 39 quilos porque desconta na comida, né? Que tá assim, mais ainda depois da segunda filha. A Tati falando que está acontecendo isso comigo agora. Estou comendo muito doce por causa da perda de identidade. Eu também estou comendo muito e engordei. Gente, isso tudo é reatividade. São reações. O que é reatividade? Reações inconscientes. Eu não tô conseguindo olhar para a minha emoção, dar um nome para ela, acolher essa emoção, entender qual que é a minha necessidade por detrás e, na medida do possível, fazer algo para poder atender a minha necessidade. Porque muitas das nossas necessidades básicas, elas ficam assim, ó, na corda bamba quando a gente se torna mãe. Necessidades básicas, fisiológicas, tipo sono. Né? Sono é importantíssimo aí para nossa saúde mental. Mas a gente tem outras necessidades que a gente não entende que são básicas, né? Que a gente acha que é luxo. A gente acha que é luxo antes de ser mãe, a gente acha que é privilégio, e realmente se torna meio que privilégio, mas é necessidade. Por exemplo, a necessidade é a introspecção, a individualidade, a se sentir criativa. Sabe? É o que a Fê falando, eu leio literatura erótica, né? O erotismo tem uma relação aí também com o sentido do paladar. O sexo tem, né? Então, eu acho que a maioria, talvez, né, acabe comendo muito, outras vão procurar outros recursos, né? Como a Fê. E assim, gente, não tem nada de errado da gente procurar fontes de prazer. Eu só quero te perguntar se essas fontes de prazer, elas estão te fazendo bem. Ou se é uma coisa meio que inconsciente só pra você sentir alguma coisa. Pra você ainda, de alguma forma, existir. Tá bom? Essa que é a pergunta. E agora, né, eu queria conversar com vocês aqui. Eu listei 4 recursos que eu uso. Depois eu quero compartilhar um pouquinho da minha história também, de como que eu consegui resgatar a minha identidade. Não aquela identidade daquela mulher por quem eu era apaixonada. Porque aquela ali talvez nunca volte a existir, ou talvez fique em stand-by por muitos anos, né? A flama, sabe? Assim, o fogo dela ainda tá aqui dentro de mim. E eu tô procurando ressignificar isso na medida do possível. Então eu queria compartilhar com vocês agora esses 4 recursos, né? Que nos ajudam a trilhar o caminho da mãe mindful. A gente deixar essa reatividade que acontece, seja com a explosão com o nosso filho, seja com a nossa culpa martelando na nossa cabeça o tempo todo, seja com a gente ou comendo ou consumindo literatura erótica, né, erotismo, que eu acho que também a literatura erótica, se for uma coisa de qualidade que realmente tá tudo bem. Comer, inclusive, também, né, o problema é o excesso e se isso tá fazendo bem pra gente ou não, tá? A Fono chegou, a Pamela falou, depois vai assistir a salva. Obrigada, Pamela, por toda a sua contribuição. Estamos juntas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, tá? No evento 100% gratuito e 100% online, Maternar Sem Estourar, que é sobre tudo isso. Não é só sobre estourar com a nossa criança, é sobre a gente se estourar com a gente também. Então a gente vai se aprofundar ainda mais nessas coisas nesse evento. E eu quero contar pra vocês agora, então, né, esse caminho da mãe mindful. Porque o que acontece? Eu tô praticando mindfulness, trabalhando com mindfulness, né, há alguns anos na minha vida. E aí, quando a Ana se tornou mãe e ficou mãe do Francesco por muito tempo, né, até que ela fosse, além de ser a Ana, mãe do Francesco, além de ser uma profissional, além de ser uma mulher, mãe do Francesco, quando eu consegui colocar as coisas um pouco mais no lugar, eu comecei a idealizar esse projeto da mãe mindful, né, da mãe reativa versus mãe mindful. Eu comecei enfim, o embrião estava ali. Obviamente, na minha própria experiência, né? No meu próprio processo de me transformar. Porque o que acontece? Eu já passei por alguns momentos, assim, eu acredito que você também, né? Que você tenha passado por mudanças na sua vida que te mudaram. Coisas que aconteceram externamente que te mudaram.
No meu caso, por exemplo, hoje eu tenho um companheiro, mas antes disso eu tive um outro relacionamento que durou muitos anos, que acabou num divórcio, que foi muito difícil pra mim. Aquilo foi um momento de uma grande metamorfose. Antes até desse divórcio, né, como eu já comentei aqui com vocês hoje, eu perdi pai e mãe. Então, assim, você perder seu pai e sua mãe quando você é muito jovem é uma coisa que também é um baque grande, né? Então, eu também ressignifiquei aquilo e encontrei uma nova pessoa depois, né, de passar pelo turbilhão. Então, eu acredito, assim, que eu aprendi a passar por esses processos. E quando eu me vi nessa situação aqui, que é a situação também de muitas de vocês, eu falei, não, mas espera lá. Eu não vou desistir de mim. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Não importa o quanto o meu filho seja uma prioridade para mim nesse momento. Eu ainda sou a pessoa que nasceu comigo e que vai morrer comigo e que está comigo 24 horas por dia. Eu preciso ser uma boa companhia para mim mesma, porque senão eu vou morrer em vida. E uma coisa que o Mindfulness me ensinou é acolher a tristeza, a dor quando ela chegar, mas não me acostumar com isso, né? Então eu vou contar aqui pra vocês esse caminho aí, né, da Mãe Mindful que me ajudou a sair dessa névoa, dessa neblina e, sabe, aquele primeiro ar puro que você toma, assim, que você vê que tem coisa pra além do horizonte, que tem vida pra além, sabe? Eu quero compartilhar isso com vocês. A primeira coisa, gente, que eu fiz e que eu sugiro que você faça também é admitir pra mim mesma que a vida que eu tinha não estava mais ali. E admitir pra mim mesma não é simplesmente saber isso, mas é acolher esse fato. Acolher também o fato de que aquilo que eu estava vivendo ali naquele primeiro ano do Francesco era uma fase. Não tem como aquilo durar para sempre. Eu tenho 36 anos de idade, eu já sei que nada dura para sempre. Que todas as coisas são transitórias nessa vida. Né? Então, cultivar essa mentalidade, colocar isso quase que como um mantra para mim, todos os dias me lembrar disso, que tudo vai passar, me ajudou a acalmar, né, essa reatividade que eu tava. Reatividade em que sentido? De não querer que as coisas fossem como elas estavam sendo, né? A aceitação, ela é uma atitude de mindfulness, né? O que ela significa? Significa que eu não vou ficar apegada a nada, né? Tem a ver com deixar ir. Significa que eu aceito as coisas como elas são, que eu não me apego ao que foi bom e nem ao que foi ruim. Então, eu aprendi ali naquele processo a não me apegar à Ana que eu construí pra mim e que eu era fã número 1, ainda gosto muito dela, e sempre recorro àquela mulher que eu fui por um tempo pra poder me nutrir nessa mulher que eu tô construindo. Sabe? Ela é tipo uma heroína pra mim. Então, mas assim, eu aprendi a deixar ela ir. Outra coisa que a gente precisa deixar aí não é só o que foi bom, mas é o que não foi bom também. Porque a minha maternidade, ela ficou muito focada, e ainda é uma coisa que eu tô digerindo, não é uma coisa que eu vou falar assim pra você, nossa, então assim, 100%, não é? Mas o meu parto, né, que foi uma cesárea de emergência, depois uma de vocês aí falou do parto na banheira de cócoras, que você programou tudo isso, você idealizou, isso não aconteceu, né? É a minha história. Eu me preparei, né, assim, no momento em que eu aceitei a minha gravidez, até o dia do nascimento do meu filho, eu me preparei para ter esse parto que não aconteceu. Eu fui parar em uma cesárea de emergência, né? Então, assim, eu tava apegada a duas coisas. E agora eu quero até fazer um exercício com você. Faz assim, na sua mão. Sabe? Tipo, aperta a mão, apega, fica pegada a uma coisa que você gosta muito, que tá lá no seu passado, e alguma coisa que foi muito difícil, mas que essas duas coisas não saem da sua cabeça. Essa que é a sensação. Você tá apertando, você tá pegada, você não quer deixar aquilo ir, agora solta. E sente um alívio. Se você não fez esse exercício, faça, porque seu corpo vai te mostrar o que significa você aprender a estar no momento presente. Quem fez, me conta aí se sentiu esse alívio aqui, ó.
Sabe? Então, admitir que as coisas eram como eram significou resgatar a minha capacidade de estar presente, física, mental, emocionalmente, vivendo um dia de cada vez. Vivendo no momento presente e cultivando também uma outra atitude de mindfulness, que é a mente de principiante, que é estar disposta a ver as coisas como o seu filho, que é uma criança, vê, com essa curiosidade, com essa bondade, com essa vontade de aprender, né? Então, as minhas práticas de mindfulness, que deixaram de ser como era ali na gravidez, né? 3 horas de meditação por dia, isso me ajudou muito a viver a poder me resgatar quando eu estava vivendo tudo isso. Elas foram substituídas por essa prática de 10 minutos, que é o que eu consigo fazer hoje e o que eu te aconselho a fazer também. E elas foram substituídas, né? Muitas vezes essa prática, como que eu fazia? Não é que eu tinha 10 minutos quietinha, em silêncio, sozinha, não. Era enquanto meu filho estava dormindo no meu braço mesmo, né? Ou quando eu estava amamentando, alguma coisa do tipo. Mas o mindfulness, ele me ajudou isso, né? A resgatar essa mente de principiante, que é essa vontade de ver as coisas como tudo tá acontecendo aqui, primeira vez. Então, colocar esse olhar de curiosidade, de aprendizado e liberar o meu passado. Fosse o meu passado que me deu muito prazer, da Ana pré-gravidez, fosse o meu passado que me trouxe muita dor, que era um passado muito recente, que era o meu parto cesáreo. Isso não significa, como eu falei, que eu tô fingindo que essas coisas não aconteceram. Eu só tô colocando essas coisas no lugar delas, no passado, né? E aprendendo a entender que a minha maternidade não tá fadada a ser difícil, porque eu tive um parto difícil. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo, gente? Eu sei que, assim, os primeiros meses do meu filho, me fala se isso aconteceu com vocês também. Eu lembro de poucas coisas, porque eu tava tão com a cabeça tão em outros lugares, pensando em outras coisas, que não era possível estar presente, né? E hoje assim, isso é uma coisa que eu aceito que aconteceu, mas que de alguma forma eu lamento um pouco por ter acontecido, né? Porque eu gostaria de ter essas memórias, assim. Segunda coisa que me ajudou muito, Daniele falando que pensou nisso esses dias, a Fê falando, mindfulness deveria fazer parte do pré-natal, ajudaria muito. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu acho que a gente vai chegar, talvez, né, eu tenho um filho, mas as filhas, né, as meninas da geração aí das nossas crianças, talvez no futuro isso seja, ou até antes. Vamos torcer, gente, e vamos fazer a nossa parte, porque me ajudou muito nesse processo de resgate de mim. Agora, não, Ana, já sou mãe. Ainda dá tempo de praticar mindfulness e me tornar uma mãe mindful? Lógico, é pra isso que eu tô aqui. É pra te incentivar a fazer isso mesmo, né? Bom, segundo é a postura de autocompaixão. A Daniela falando que também lembra pouco, né? Vamos aprender a viver muito esse momento presente, gente, porque a infância é um instante. Ela voa daqui a pouco. A gente vai ter todo o tempo do mundo pra nós mesmas. Né, os nossos filhos vão estar vivendo a vida deles e a gente vai estar querendo, esperando que eles tenham tempo pra gente. A verdade é essa. Então, vamos aprender também a viver esse momento com alegria. Mesmo que seja desafiador, mesmo que seja muito injusto, muitas das coisas que a gente passa. Vamos fazer a nossa parte. Porque só a gente é responsável pela nossa felicidade. A gente não dá pra ficar esperando que as pessoas vão fazer isso por nós, né? Vamos falar então agora da postura de autocompaixão. O que é a postura de autocompaixão? É você assumir para você mesma que você está sofrendo e você desejar genuinamente fazer alguma coisa para cuidar de você. Mais ou menos como acontece quando, por exemplo, seu filho está doente, né? Ele tá gripado, ele tá, sei lá, seu filho tá passando mal. Sabe aquele desejo que brota assim no fundo do seu coração de ajudar, de amenizar? A gente tem que aprender a cultivar isso por nós mesmas, a fazer isso por nós mesmas. É sobre isso a autocompaixão,
né? E isso envolve, novamente, a gente aceitar a situação, mas a gente começar a fazer o que é possível. Porque às vezes a gente idealiza, não, mas para eu, né, conseguir ter a mim mesma de volta, eu preciso de coisas que não são possíveis. Às vezes a gente coloca as coisas, a gente coloca muita dificuldade. Mas o que é possível? Por exemplo, 10 minutos de mindfulness por dia. Eu sei que às vezes ter 10 minutos livres num dia é desafiador para uma mãe, principalmente uma mãe que está sem rede de apoio. Mas isso é uma coisa que é possível de você se programar e de você colocar como uma prioridade para você, né? Seja na hora que seu filho está dormindo, seja na hora que ele está na escola. Ah, perfeito aqui, ó. Bebê Henry Santiago falando, daqui a pouco a gente precisa de terapia de mindfulness, é pra gente deixar eles irem. É isso, gente. É sobre isso, né? Então a gente tem que parar de idealizar esses momentos, assim, de, né, do que eu posso fazer por mim. Ah, não, mas assim, eu vou falar, por exemplo, assim, por mim. Uma coisa que é até eu vou falar de uma bolha, tá? De um privilégio. Eu e a minha irmã, a gente, antes da pandemia, né? A gente tava com uma viagem toda paga, toda pronta, toda maravilhosa pro Egito. Nós duas, só nós duas. Ia ser uma super aventura, um lugar que a gente desejava muito conhecer. Aí veio a pandemia, não foi possível, a gente falou. Então tá. Porque a gente ia em junho de 2020, tudo fechado, né? A gente falou assim, então depois da pandemia a gente vai fazer isso. Só que as duas engravidaram na pandemia. Né? E aí, assim, eu não posso ficar achando que fazer alguma coisa por mim significa ir pro Egito, porque não vai acontecer. Assim, posso até ir em algum momento com meu filho e tal, mas nesse momento, com meu filho tão pequenininho, o filho dela tão pequenininho, não vai ser possível. Então, se a gente ficar apegada a essas coisas que não vão ser possível, a gente só vai adicionar mais dor. A gente precisa ser realista e madura também, né? Aqui a Dani falando, eu só consegui praticar a compaixão a compaixão quando me separei do genitor. Então, Dani, me conta aqui, aquele moço que falava aquelas coisas todas pra você, era você que tava contando, né? Que ele falava um monte de coisa horrível, assim, você separou dele, foi isso? Que ele te cansava e te sobrecarregava mais, ao invés de ser uma ajuda, né? Ou de ser alguém que tá dividindo a responsabilidade com você. Você quer ver uma coisa que a gente faz? Quando a gente fala do sofrimento, a gente admitir que a gente tá sofrendo, gente. Isso. Que bom, Dani. Fico feliz por você. De verdade. Você merece coisa melhor. Você merece... A coisa melhor, inclusive, é você mesma, né? Vamos lá. O que eu ia falar, né, gente? Eu ia falar que... O sofrimento, sabe? Às vezes a gente tem a ideia de sofrimento como uma coisa, assim, muito extrema, sabe? Tipo Jesus na cruz. Mas o sofrimento, ele é tudo aquilo que te gera uma dor contínua, uma dor que persiste, que persevera. A maior parte dos nossos sofrimentos hoje, como sociedade, eu não tô nem falando como mãe só, são sofrimentos mentais, é a nossa ansiedade, né, o nosso estresse, são sofrimentos de coisas que estão acontecendo dentro da nossa cabeça. Você já parou para pensar nisso? Né? E aí, por exemplo, um sofrimento que é comum entre mães, a comparação, né? Às vezes você se comparar a mim ou a sua amiga, ou a atriz que deu à luz e 2 meses depois estava plena, viajando com seu filho, com a babá e com a barriga chapada, ou com a Virgínia, né, aquela moça que é a influencer, que eu acho até ela simpática, mas, né, fica ali uma realidade paralela da maternidade dela, e enfim. Então essas comparações, por exemplo, é um tipo de sofrimento, né, só pra gente entender que sofrimento, sim, não é necessariamente uma coisa extrema, tá? Mas que muitas vezes é um processo mental. A Fá falando assim, também alcancei melhor saúde mental igual a Dani divorciando. Infelizmente e felizmente. Eu acho que esses 2 advérbios aí dizem tudo. Infelizmente e felizmente. Porque, infelizmente, né, a pessoa que estava ali com você, ela não cumpriu o seu papel e felizmente você soube. Tá vendo? Isso aí é um tipo de resgate que vocês fizeram de vocês mesmas, né? Gente, tô amando essa live. Primeira, e quero
muito estar presente em todas. Venha mesmo, Dani. Vou ficar muito feliz, tá bom? Também tô adorando a sua participação. Então, assim, o que é a autocompaixão, né? Eu falo muito sobre isso. É um dos 10 mandamentos da Mãe Mindful, então, inclusive. A autocompaixão é você tratar a si mesma com a mesma bondade que você trataria uma amiga que tá passando pela mesma coisa que você tá passando. Então, imagina, né, que você deseja, por exemplo, que você sente saudade, que algumas vezes você deseja ter a vida que você tinha antes, né, alguma coisa desse tipo, assim, que você se sente muito culpada por isso. Imagine que você está conversando com uma amiga querida, mãe, que está te relatando exatamente isso. Né, ela está te relatando o quanto ela sente saudade da mulher que ela era e o quanto ela se sente culpada, porque afinal de contas, né, o filho dela é uma criança linda, uma criança saudável, que não tá faltando nada em casa, alguma coisa desse tipo. Como é que você falaria com ela? Você fala com você mesmo, dentro da sua cabeça, com a mesma bondade que você falaria com ela? Tipo, não se sinta culpada, é normal você se sentir assim, né? É importante você entender que a sua realidade agora é essa. Porque quando a gente fala com uma amiga que a gente ama, que a gente tem intimidade, que a gente gosta muito, a gente acolhe, mas a gente também traz um convite, assim, se responsabilize, fica firme aí no seu ponto, né? Não tem como fugir da raia. É isso aí. Mas você acolhe ela. E a si mesma, você acolhe? Então a autocompaixão é muito sobre isso, né? A Narjan Rhodes falando assim, ó, as pessoas confundem vida de rede social com a realidade, né? Essas sofrem, pois acha que a vida de rede social deveria ser a rede dela, a vida delas também, né? Com certeza a Virgínia também tem dias horríveis, não é isso? Com certeza, eu sei que, por exemplo, falando dela aqui, né? Que ela também é super julgada por tudo que ela faz com as filhas dela. Com certeza isso gera muito sofrimento, né? Ela tá muito exposta. Então vamos cultivar essa maturidade do olhar também, né, gente? Vamos cultivar. E aí eu sei que você pode falar assim, ai, Ana, isso é legal, é bonito, mas como que eu consigo fazer isso? Como que eu consigo mudar os meus pensamentos para fazer isso? Então, da mesma forma que existem práticas de mindfulness, né? Um tipo de prática de mindfulness, inclusive, são as práticas de autocompaixão. Você pode treinar o seu cérebro para fazer isso. No Mesen, né, que é o meu curso, eu tenho lá um módulo inteiro para ensinar mães a desenvolverem autocompaixão com inúmeras práticas. Tanto práticas meditativas, quanto práticas que são muito simples e que a gente pode fazer a qualquer momento, que eu vou ensinar uma agora para vocês. Existe um gesto, né, que a gente chama de gesto universal da autocompaixão. O nosso corpo, ele é muito inteligente, a nossa mente não é só o nosso cérebro, todo o nosso corpo está entendendo tudo, né, e absorvendo, e enfim, o tempo todo. Então, quando você traz com intenção clara a sua mão, as suas duas mãos sobrepostas, né, no centro do peito, você fala assim, nossa, isso tá difícil para mim, mas eu tô aqui para mim. Esse gesto aqui, esse calor, esse contato, isso aqui é uma forma já de você hackear o seu cérebro para desenvolver mais autocompaixão. E isso aqui é uma coisa que a gente pode fazer a qualquer momento, né? Esse gesto. Isso aqui é uma coisa simples, que a autocompaixão, quando você está fazendo com a intenção de ser autocompassiva, é muito poderoso. Pessoas autocompassivas, mães que praticam autocompaixão, não são egoístas, né? Não são irresponsáveis com seus erros. Não é sobre isso. A autocompaixão não é sobre você bater a mãozinha nos seus ombros aqui e não se responsabilizar pelo que você faz, pelo que você precisa melhorar. É o contrário. É você estar muito consciente das suas dores e é você, a partir disso, poder acolher aquilo e cuidar daquilo. A Dani falando aqui, ó, que é acolhimento. Que bom, Dani. Não é muito acolhimento? É isso. É acolhimento de nós mesmas, para nós mesmas, conosco, né? E aí, então, assim, existem maneiras de você praticar autocompaixão, né? Você pode aprender meditações de autocompaixão.
algumas vezes por semana, por exemplo, esses 10 minutos por dia que você está praticando mindfulness, pode ser uma prática de autocompaixão. E você vai aprendendo a mudar a sua mentalidade de como você se trata. Você substitui padrões de pensamentos. E isso te ajuda a ter mais clareza da sua situação e fazer com mais estratégia coisas por você mesma. Se você não conhece as suas emoções, se você não é capaz de acolher o que você está sentindo, dificilmente essa identidade que você quer resgatar vai ser resgatada. Ou que você quer construir, ou que você quer reconhecer, né? Se você não faz isso por meio do entendimento de como as suas emoções funcionam, você vai ficar correndo atrás do seu próprio rabo. Você vai ficar andando em círculos, tá? Só para vocês entenderem a neurobiologia da autocompaixão, vou contar para vocês como que a autocompaixão ela funciona no nosso corpo, tá? Mas assim, brevemente, porque é bem mais complexo, bem mais profundo, vou falar só para você entender que isso não é papinho, isso é ciência, tá, gente? Tem muitos estudos comprovando isso. A autocrítica severa, que é a culpa materna, né? Essa culpa, essa voz interna martelando na sua cabeça que você já devia estar no mercado de trabalho de novo, né? Que o seu filho, ele faz birra demais e que a culpa é sua, porque você não sabe lidar com as emoções dele. Que o seu corpo, nossa, você nunca mais vai caber naquela calça. Sabe? Que, nossa, tá tudo bem aqui na sua casa, seu filho tá saudável e você tá querendo aquela vida de volta. Nossa, você é uma ingrata. Sabe essa vozinha aí? A gente chama ela de autocrítica severa. A autocrítica ela é importante. A autocompaixão te ajuda a calibrar a autocrítica. Porque a autocrítica ela vai te ajudar a, exatamente como eu falei, né? Eu olhando pra mim e falando assim, nossa, peraí. Eu tô comendo muito doce, né? Eu tô comendo doce pra tamponar o meu desconforto de estar num lugar que eu não gosto tanto de estar e pra sentir prazer, né? Sentir alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? Porque, assim, isso a médio e longo prazo vai ser muito ruim pra minha saúde. O que eu posso fazer pra reverter? Né? A autocrítica, quando ela tá num grau ajustado, legal, ela te ajuda a fazer isso. Quando ela tá severa, que é essa voz martelando aí, esse bullying que você faz com você mesma, você, o seu corpo, né, o seu cérebro, ele sente que você tá ameaçado. Porque se você tá sendo muito criticado, imagina, por exemplo, um chefe. Você já teve um chefe, ou uma amiga, ou um companheiro, um marido, que te criticava o tempo todo? Sabe, alguém que tá te criticando o tempo todo? Sua mãe, às vezes, quando você era criança? O que acontece com o seu cérebro? O seu cérebro ele se sente ameaçado quando isso acontece. Se o seu cérebro se sente ameaçado, ele entra num modo muito antigo que os nossos ancestrais viviam muito nesse modo, que é o modo do estresse, que é de luta ou fuga. Seu corpo começa a liberar muito cortisol. Você ou tem que lutar contra aquilo, ou você tem que fugir daquilo. Você não consegue ficar relaxado, em paz. Isso libera, né, hormônios no seu corpo, como, por exemplo, o cortisol, que é um hormônio famoso aí por ser o hormônio do estresse. E quando isso se torna uma coisa crônica, que é o que costuma acontecer com mães, quando, né, elas estão aí, quando nós estamos com essa autocrítica muito severa, de uma forma crônica, isso se torna ansiedade e algumas vezes até depressão. Aí a sua saúde mental vai ficando cada vez mais no buraco. E com a sua saúde mental no buraco, como é que você vai resgatar essa identidade? Não tem como. O que a autocompaixão faz? Gente, nós somos mamíferos, né? A gente é bicho, não vamos nos esquecer disso. Mamíferos precisam de cuidado. Por exemplo, quando nascem. Todo mundo aqui sabe o que é ter, né? Ou muitos de nós aqui sabemos o que é ter um bebê, o que é ter uma criança, como que eles precisam de cuidado. E por isso é tão exaustivo também estar na pele mãe, né? E conforme a gente vai crescendo, tem algo que a gente vai ensinando isso para os nossos filhos, muito por meio do nosso exemplo. E além do cuidado dos outros, porque a gente vive em sociedade, não é à toa, a gente precisa da cooperação, né, entre as pessoas que convivem para a gente poder ter saúde, para a gente sobreviver, inclusive.
mas a gente começa a precisar também de autocuidado. O que o autocuidado faz? Né? Assim, existem vários tipos de autocuidado. Um autocuidado muito simples é, por exemplo, o toque gentil. Uma prática de autocompaixão. O que as práticas de autocompaixão elas fazem no nosso corpo, né? Elas liberam, por meio do cuidado, ocitocina, que talvez você já tenha ouvido falar do que é a ocitocina. A ocitocina é esse hormônio associado, né, ao amor, à empatia, ao bem-estar. A autocompaixão, na verdade, assim, uma coisa muito interessante que a ocitocina faz é que ela modula o medo, porque a gente entra nesse processo de nos sentirmos mais seguras. Então a gente sai, por exemplo, dessa energia, dessa vibe, dessa perspectiva de estarmos sempre com muito medo, muito ansiosas. Uma outra coisa que ela libera é a endorfina, que é o hormônio, né, associado à inibição da irritação. Então a autocompaixão, ela te tira dessa esfera, dessa perspectiva de ser uma mãe reativa, né? Tanto com você quanto com o seu filho, porque ela te ajuda a liberar uma neuroquímica, né? Uma química no seu corpo que te faça sentir mais segura, mais pertencente, mais calma, menos irritada. Entende? O que eu tô falando, o que eu tô entregando aqui pra vocês, o que eu tô contando pra vocês, gente? Tô dizendo pra você que esse é, com certeza, né, um passo gigante que você dá no encontro com você mesma. Raquel, querida, amada demais, gente, essa pessoa aqui é muito importante pra minha família. Falando assim, a ocitocina cura, love. Por isso a necessidade de estimular a vida ao amor e à felicidade. Exatamente, a ocitocina é assim, ó, muito importante. A gente, no contato com os nossos filhos, com as nossas crianças, né, a gente também libera muito ocitocina. Mas se a gente tá muito consumida por essa mente muito devastada, muito cansada, né, muito esvaziada de si, a gente nem consegue se conectar de verdade, de coração com as nossas crianças. Me contem aqui se vocês já passaram por isso, né? De perceber que, assim, nossa, eu sinto que a minha conexão com meu filho, ela tá meio mal, assim. Sabe aquilo que eu falei pra vocês? Que eu não consigo ter muitas lembranças do início da vida do Francesco? É exatamente porque tava faltando conexão, né? Eu tava muito vazia de mim naquele momento. Isso me ajudou muito, tá? Praticar a autocompaixão me ajudou muito neste processo. Agora, uma outra coisa que a gente precisa fazer é ressignificar as nossas relações. Uma coisa que me devastou foi perceber que alguns amigos que eu tinha muito em conta desapareceram depois que eu me tornei mãe. Se desinteressaram da pessoa que eu sou. Não sei se vocês passaram por isso. Pra mim foi muito difícil, sabe? Mas, quando a gente ressignifica as nossas relações e a gente passa, né, tem um outro mandamento aqui da Mãe Mindful, caminhe com quem vai te levar mais longe, que é o que a gente tá fazendo aqui agora. Esteja com outras mães, em um estado de total vulnerabilidade, sabe? Podendo se abrir, sem julgamento. Isso significa, inclusive, não julgue outras mães. Seja colo, seja acolhimento para outras pessoas, para outras mulheres que estão passando por isso, para a amiga que tá grávida. Eu fico pensando em quantas amigas minhas que tiveram filho antes de mim, que eu não tive, assim, eu não dei assistência nenhuma, né? Talvez essas pessoas que também me deixaram. Seja um pouco sobre isso. E como que realmente esse afeto, esse cuidado, o pertencer à comunidade ajuda muito, né? Que é o que a gente está experimentando aqui agora, nesse momento. Uma outra coisa, gente, é aprender a pedir ajuda, né? A gente, às vezes, antes de ter filho, a gente tava ali de Mulher Maravilha, independente, eu faço, eu aconteço, eu dou conta de mim mesma, né? Sou aqui a dona do meu destino e da minha vida. Só que a maternidade, ela já nos coloca em uma outra situação. Vou contar pra vocês um pouquinho da história da Raquel, que tá aqui, e pedir ajuda, tá? Tô aí, gente, voltei, né? Quero contar a Raquel, que comentou aqui. A Raquel, que inclusive... Raquel Guerra Bijuterias. A Raquel, ela... Deixa eu contar pra vocês essa questão do pedir ajuda, tá? Da importância.
Não conseguindo... Voltei? Acho que eu voltei. Tá, vamos falar da Raquel. A minha irmã, ela engravidou. Aí ela passou, né? Ela até trouxe aqui, não sei se ela tá aí ainda, mas ela falou de como foi difícil, como ela encarou as sombras dela. Foi uma gravidez muito desafiadora. Ela tá lá em Belo Horizonte, eu tô aqui na Itália. A gente passa alguns momentos juntas. E a Fernanda, ela precisou. Ela era exatamente essa super mulher. Desculpa, Fê, vou contar a sua história aqui, mas é, assim, por alto, mas é por um bom motivo, tá? E a Fê, ela ainda é uma grande mulher, né? Ela sempre será, ela é uma mulher ainda mais grande agora, eu acho, depois de ter se tornado mãe do Miguel. Mas, então tá, tô contando aqui, vou contar a história de amor de vocês duas, eu vou chorar, gente, porque é muito bonita essa história sobre o pedir ajuda, tá? Sobre a importância disso. Ai, fiquei emocionada mesmo, tá. Então, a Fernanda, ela precisou, sabe, ficar vulnerável durante ela precisou, não, ela ficou muito vulnerável, né? E ela precisou aceitar isso. Ela precisou aceitar que ela não ia dar conta sozinha de tudo aquilo, né? Até então, ela tava vivendo a vida dela nessa potência, nessa individualidade, nessa mulher, super mulher, que vai, faz e acontece. E ela engravidou, o companheiro, ela teve muitos problemas com o companheiro dela durante a gravidez. Ele em outra cidade, quando ela descobriu a gravidez, ela estava inclusive aqui comigo na Itália, ela passou os 4 primeiros meses, né, aqui, e foi muito difícil. E aí, às vezes a ajuda, sabe, ela não vem da pessoa que deveria te ajudar, como por exemplo um companheiro, como muitas de vocês contaram, mas existem pessoas que nos amam e que nos amam de graça, né? A Raquel, a minha irmã, e a Raquel, ambas trabalham com acessórios, bijuterias, ambas fazem coisas lindas, desse brinco até da minha irmã, ela que faz. E elas se relacionam já há um bom tempo, né? A Fernanda presta serviço para a Raquel, e elas criaram, né? Cultivaram também com o marido da Raquel, que é o Zé. A Fernanda, ela cultivou uma relação de muita parceria, assim, os dois sempre muito disponíveis para elas, né? Para ela, muito amigos dela, muito em uma relação paterna, materna com ela, né? Acredito que eles tiveram isso, assim, eles têm uma filha adotiva e eu acho que eles expandiram essa adoção para minha irmã, que como eu, né, é órfã, a gente já não tem o nosso pai e a nossa mãe aqui. E aí, gente, assim, a Fernanda, ela tem 2 pessoas, uma é a minha prima Luciana e outra é a Raquel, que são as pessoas que estão com ela para tudo, assim, tudo que ela precisar são as pessoas que ela conta, né? Só que ela precisou aprender a falar assim, Raquel, o Miguel tá doente, eu tô desesperada, você consegue me levar, você pode me levar pro hospital? Né? Você pode ficar comigo? Você pode me ajudar? A gente precisa aprender a pedir ajuda. Às vezes a pessoa que vai ajudar a gente não é necessariamente a pessoa que a gente acha que deveria ajudar a gente, né? Ou que deveria de fato. Mas é a pessoa que tá ali com aquele coração que tá vibrando nessa energia do amor, né? Então eu acho essa história das duas muito lindas, assim. Como a Fernanda falou aí, né? A Raquel é a mãe de Deus, assim. Eu acho que a minha mãe, lá no céu, né? De alguma forma, encaminhou esse relacionamento aí. Ou Deus, se você acreditar nisso. Mas eu acredito nisso. Nesses encontros potentes de pessoas muito boas e que vão te dar a mão, né? Então, permita-se ter rede de apoio onde em teoria, né, onde não é o comum, porque quantas pessoas têm como uma grande rede de apoio uma pessoa para quem você presta serviço e que se torna alguém da sua família, né? Então, isso é humanidade compartilhada. Isso é muito potente. Eu me emocionei porque a minha irmã é um grande amor da minha vida, assim, e a Raquel é uma pessoa que se tornou muito importante pra gente nesse processo todo, né? Gente, eu acho que a gente já vai indo pro final da nossa live. Foi uma live de descarrego aqui de muita coisa também, falei muito da minha vida, né? Só queria dizer que tem um outro mandamento da Mãe Mindful, que é você se permitir ter tempo de qualidade com você também. A gente fica muito preocupado em ter tempo de qualidade com os nossos filhos.
E a gente precisa aprender a ter tempo de qualidade com a gente, porque a gente também é importante, porque a gente também existe. E você não é o seu filho a pessoa mais importante da sua vida. É você a pessoa mais importante da sua vida. E se você não ocupar esse papel, o que você vai ensinar para o seu filho? Quando que ele vai aprender a se priorizar, a fazer coisas que realmente fazem sentido para ele? Aí correr atrás dos sonhos dele, a ser quem ele é, se você não faz isso. É uma questão de neurônio espelho, seu filho vai imitar os seus comportamentos. Então faça por você e faça por ele também, né? O tempo de qualidade é também a sua prática de mindfulness, né? O seu tempo ali para poder colocar a sua mente em perspectiva, a sua mente em dia. A Dani falando aqui, ó, precisamos, gente, parece assim, parece coisa, parece papo, né? Antes de você virar mãe, até que você vira mãe, você vê. Quando você tá mal, criança é um espelho. Não tem jeito. Se você observar, você vai enxergar claramente isso. Principalmente na primeira infância, né? Então, assim, o Educar Zen, ele nasceu... Eu já trabalhava com mindfulness, com educação há um bom tempo. E diante desse processo todo que eu vivi, estou vivendo, né? E você também. E como eu consegui, né? Porque eu estava com essas ferramentas na minha mão, não me perder de mim. Eu me perdi de mim, como todas nós nos perdemos, mas eu consegui me resgatar. Não sendo aquela Ana aventureira que eu falei pra vocês, que eu guardo aqui no meu coração, que também me guia. Mas ela não dá pra ser mais. Mas eu tô aprendendo a cada dia a ser quem eu posso ser. E a gostar disso, né? O Educar Zen nasceu como eu trabalhava antes, né, com mindfulness e educação para profissionais da educação. E eu precisei vir falar com vocês. Vir falar com as mães, porque não tem jeito, gente. Ai, que linda a Raquel falando aqui, ó. Tenho 3 filhas, viu, Ana? Corrige aí. Ah, sua linda. Muito grata por tudo que você representa pra nossa família. Muito, muito grata, assim. Eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente. Gente, então é isso, né? Essa se torna hoje, assim, não sei se vai ser pra minha vida toda, mas nesse momento da minha vida é uma missão da minha alma estar aqui conversando com vocês e dizendo que existem caminhos pra gente ser menos reativa. Sendo menos reativa com a gente, aprendermos a nos tratarmos bem. E, com isso, sermos menos reativas com as nossas crianças. Porque a mãe que tá explodindo muito com o filho dela, se ela parar pra olhar, sempre ela tá explodindo muito com ela mesma. Ela tá sempre sendo péssima com ela mesma, né? E então, assim, eu quero convidar quem ainda não se inscreveu no evento 100% online, 100% gratuito, Maternar Sem Estourar. Eu vou te convidar para, acabando essa live, você ir lá na minha bio, clicar no link que está lá disponível e se inscrever, né? Vai ser no dia 30 de janeiro, 1º de fevereiro e 3 de fevereiro, aulas com muita profundidade para a gente poder colocar ainda mais clareza nesse nosso processo, né? Eu vou te ensinar esse caminho e aí eu conto com a sua presença. Elinha Arte Crochê, muito obrigada pela live, compartilhar as experiências conosco, foi sensacional, te agradeço, Elinha. Vou pedir para vocês compartilharem essa live com outras mães que possam estar precisando também, né, desse acolhimento. E se vocês depois quiserem compartilhar um pouquinho da história de vocês, de como vocês estão se sentindo, dos insights também, nos comentários, eu acho que vai ser muito rico para a gente poder expandir ainda mais essa corrente, né? A gente andar com as pessoas que nos levam mais longe. Tatiane, Ana, eu moro na Grécia e vai estar de madrugada aqui, não sei se vou conseguir participar, mas queria muito. Tati, ótima pergunta, tá? Todas as pessoas que estão inscritas no evento depois vão conseguir assistir a gravação, tá bom? Na verdade, assim, é um vídeo gravado, as aulas são gravadas, mas eu vou fazer sempre a estreia às 21 horas para eu poder assistir com vocês no YouTube, responder perguntas lá.
E depois, quem quiser... Eu também moro na Itália, assim, eu sei como é que é essa questão do fuso horário. E aí depois você pode assistir. Se inscreva no evento e depois você pode assistir a gravação, tá bom? Sou doida para conhecer a Grécia. É uma das minhas próximas viagens. Gente, vamos ficando por aqui. Muito grata pela companhia. Foram quase 2 horas de live e a gente sabe que a gente falou pouco, né? Que tem muito, muito, muito mais pra gente poder mergulhar nesse oceano. Como eu falei pra vocês, eu realmente falei de coisas muito, muito pessoais minhas. Falei aqui, né, dessa história também da minha irmã. Porque eu acho que é importante isso, né? Às vezes as pessoas olham assim, a Ana, né? Ela é zen, ela é a mãe mindful. Gente, eu sou uma mãe como todas vocês, com algumas ferramentas que eu quero compartilhar com vocês para que vocês vivam essa maternidade com mais serenidade, como eu tenho cultivado. É um cultivo diário, né? Ninguém chegou lá, ninguém tá pronto, ninguém é perfeito. Mas eu tenho isso como propósito e é isso. Muito grata, um grande beijo para vocês, um bom dia. E amanhã vai ter mais live. Daqui a pouquinho eu vou liberar no meu feed para vocês o tema da próxima live, da live de amanhã. Quem tá nos grupos também, né, de WhatsApp do evento vai receber informação, tá bom? Um grande beijo, muito obrigada pela companhia e até mais.